Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilmara Giavarina, sou cronista e dessa vez vim aqui no canal para contar sobre uma crônica deste livro aqui, que é o meu segundo livro, Recortes do Cotidiano, e é a primeira crônica do livro. E foi através dessa crônica que eu consegui, do Alexandre Azevedo, né? Cronista e um escritor maravilhoso, que eu conquistei o coração dele. Foi assim, quando ele leu essa crônica, ele falou: puxa vida, que legal. E ele comenta no prefácio que ele fez do livro sobre ela. E aconteceu realmente, né? É o que eu falo para vocês. As minhas crônicas, o que eu escrevo, né? Eu nunca invento. Eu posso aumentar um pouquinho, tirar um pouquinho, mas elas sempre aconteceram, não só comigo, mas com falas de outras pessoas, desabafos de amigas. E aí eu falo, puxa vida, eu me coloco no lugar daquela pessoa, né? E eu faço a crônica em primeira pessoa, como se tivesse acontecendo comigo aquilo. Que é uma forma que eu me sinto melhor para escrever. É a minha marca, assim. E aí, faz tempo isso, né? Eu acho que há 2000, mais ou menos, eu morava numa casa assim que passava muita gente pedindo, né? E minha avó, que é minha avó Tacília, eu tenho uma referência dela, assim como tudo, todos os meus livros eu faço uma crônica para ela, né? Que ela tá num lugar maravilhoso. E eu sempre via as temporadas que eu ia passar em Jataizinho, no Paraná, eu sempre via minha avó parar o que ela estava fazendo, porque ela falava para mim assim: filha, nunca, mas jamais negue comida. Jamais. Você pode negar dinheiro, às vezes você não tem roupa, mas comida, jamais. E ela tem uma história por trás disso que algum dia eu conto para vocês. Eu fiquei sabendo depois que ela faleceu, né? E eu falei, pô, faz todo sentido aquela filosofia de vida dela. Além dela ser uma benzedeira nata, né? Vivia com aquele crucifixo no pescoço e parava de comer, enchia assim o portão dela de bebê que ela benzia, que hoje é uma prática que a gente nem vê mais. Eu tenho assim muito orgulho de ser, né, neta da minha avó. Que ela em outro lugar eu ainda continuo sendo neta dela. E quero voltar nas próximas vidas sendo neta dela. Então eu aprendi muita coisa com ela. E uma dessas é nunca negar comida. E eu estava fazendo, era um domingo. Eu não esqueço até o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma macarronada com almôndega e tocou a campainha. E aí eu da cozinha dava para baixar o vitrô e eu vi, era um mendigo assim, pés descalços, com um monte de saco na mão. E aí eu falei: "Oi", ele falou: "Você tem alguma coisa para me dar?" Aí eu falei assim: "Tenho, você espera só um pouquinho", porque o macarrão não estava pronto, né? Falei: "O senhor espera só um pouquinho, então eu tô acabando a comida". E nisso eu tava escutando um bolero, sei lá que bolero que era dos anos 80 que eu amo, né? Bem cafona. Eu lembro que na época meu filho ainda tirava sarro: "Mãe, baixa essa música aí". E eu aumentava e eu, né, fazia as coisas escutando, adoro música cafona. E eu lembro que era um bolero assim, né, bem envolvente. E esse mendigo tirou todas aquele monte de saco, de sacola e colocou tudo no chão. Era um dia quente, né? E eu falei, não sei como ele tá conseguindo ficar com os pés na calçada, tá até procurando um sapato, um chinelo, alguma coisa, né, para dar. Mas aí eu me envolvi com aquilo, esqueci até do macarrão. E eu fiquei ali olhando pela janela. Ele tirou todas aquelas coisas. Sabe quando eu via, né, no meu inconsciente, assim, de cronista, ele tirando todos os fardos? Parece que ele jogava, assim, toda a vivência dele, as frustrações. Imagina o que esses caras vivem, né, na rua. E ele foi tirando aquele monte de coisa e ele colocou a mão, assim, no meio do peito e começou a dançar, ouvindo a música. Estava bem alta. E ele dançava, e ele dançava, e ele fechou os olhos.
E eu pensei, o que será que esse cara tá pensando, né? O que será que tá vindo na cabeça dele? Será que ele tá relembrando um grande amor que ele teve na vida? Será que ele tá pensando na esposa que ele deixou em algum lugar desse mundão de Deus? Ou ele tá lembrando da mãe que o acolheu ou o abandonou? E aí eu comecei a viajar na maionese, pensando em que aquele mendigo estava, por que que ele estava, ele não estava bêbado, ele não estava nada, ele estava curtindo aquela música e voltando para um mundo que eu desconhecia, mas ele não. Quando, né, deu aquele clique, eu falei, nossa, o macarrão, fui lá, já estava quase virando sopa, eu fiz o prato tal, né? E aí voltei lá na frente, falei assim, olha, eu vou pegar um chinelo pro senhor, já tô embalando a comida. Que número que o senhor calça, né? Posso pegar? Porque eu sempre pergunto se a pessoa quer. Porque às vezes a pessoa não quer, ela tem todo o direito de não querer. E aí ele falou pra mim assim, ô dona, eu não quero mais nada, não. Muito obrigada. E saiu. Eu falei, não, mas eu fiz a sua comida. Ele, dona, muito obrigada. Eu não quero mais nada. E saiu. E aquilo me tocou, porque tipo, eu falei, meu Deus, foi tão alimento para a alma dele aquele momento ali, que ele não quis a comida física. E eu tava com a comida pronta. Eu sentei na escadinha assim da minha casa e eu chorei. E aí eu fico emocionada de lembrar. E eu falei, né, fiz uma oração ali, falei, Senhor, muito obrigada por tudo. Eu não preciso de mais nada, não. E são situações diferentes, né? E que tivemos falas iguais. Então eu sempre lembro dessa crônica e é uma crônica que fez muita diferença na minha vida. Foi um divisor de águas, assim, porque eu sempre faço crônicas engraçadas. Na família, é sempre assim, ah, Gilmara, você tem que vir para alegrar a nossa festa. Eu sempre tive esse papel, assim, sabe, de transformar. Às vezes eu tô aqui dentro cheia de problema e eu transformar em alegria, assim, quando eu consigo, né? Meu marido sabe que nem sempre eu consigo, mas só ele sabe. Mas enfim, isso é uma coisa que eu sempre lembro quando eu tô muito irritada ou que eu quero uma coisa e não consigo na hora, né? E aí eu lembro, não quero mais nada, não. A gente tem muito, muito. E quando acontece algumas coisas na nossa vida desse tipo, é só a gente refletir. Para outras pessoas, né, que não tem esse lado de descrever, seria um fato normal. Ou se não, até xingar o mendigo. Ou fez eu fazer o prato, agora não quer mais não, né? Muito obrigado. Eu entendi o que ele quis dizer. Muitas pessoas não entenderiam. E aí eu quis dividir esse momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, até mais.